Glória a Deus, bom dia, tudo bem com você? Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia de bênção, um dia de vitória. Que a sua noite tenha sido uma noite de sono reparador. Que você esteja, se você estiver no seu trabalho ou indo por seu trabalho, tenha certeza de que você está sendo protegido pelo Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã. Cante, exalte ao nome do Senhor. Tenha o privilégio de se sentir amada, amado de Deus. Você é muito especial para Deus. Você sabia disso? Não aceite que ninguém te diga nada ao contrário. Você é escolhido de Deus, é escolhida de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para partilhar essa bênção na nossa vida. A bênção de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada, para nos alimentar a cada manhã com esse banquete maravilhoso da palavra de Deus. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João, e é interessante que João, sabe como era o nome do pai de João? Zebedeu. Ele era irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão. Esse evangelho, esse livro foi escrito provavelmente 85 a 90 depois de Cristo e tinha um propósito. O propósito era comprovar que Jesus, ele é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E olha que preciosidade nós temos hoje. Nós já estamos no capítulo de número 14. E se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. E nós vamos continuar aqui, nos alimentando com essa palavra, tá bom? No final do vídeo eu quero orar com você, tá certo assim? Você me espera? Então não esquece, deixa seu gostei, comente e já compartilha com mais alguém. Vamos lá. Capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus é o caminho para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Aqui até o versículo 14. Olha o que acontece aqui. Jesus está dizendo, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí, o ensino desse trecho é importante, porque a vista
e a dar lugar à fé. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos. Isso é fé. Assim, Jesus ensina aos discípulos que, da mesma maneira que Deus havia sido o objetivo da fé deles, ele futuramente o havia de ser também. Olha o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A significação das muitas moradas, aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Pode ser de acordo com Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Olha o que diz. Hebreus, capítulo 12, parece que vai nos mostrar que nos céus vários grupos de abençoados, mas que um lugar especial está reservado para a igreja em Cristo. E é interessante isso, Hebreus capítulo 12, versículo 22, eu vou ler aqui. 22, capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim, ó. 22 e 23, diz assim, ó. 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E aí Jesus está dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele continua aqui. E é interessante, olha o versículo de número 6, o que é que diz. Disse-lhe Jesus, quando Tomé pergunta assim, no versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo 6 tem sido traduzido com eu sou o caminho verdadeiro e vivo, segundo a figura grega endiades, que para reforçar uma afirmação emprega substantivos em lugar de adjetivos. Cristo é a entrada para o caminho, ele é o próprio caminho e é também o término do caminho. Neste trecho, nós temos o precioso ensino de que em Cristo o Pai é revelado e que quem conhece a graça, a compaixão, o amor e a santidade do Filho conhece também o caráter do Pai. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E quando Filipe ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz, ué, eu estou com você o tempo todo e você ainda não entendeu isso? Que eu e o Pai somos um? E chama a atenção. E aí no versículo 11, Jesus diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Creia por alguma coisa. Você andou comigo, está andando comigo, está vendo os milagres. E aí nós vamos continuar essa leitura, que é a nossa leitura hoje, lendo e meditando o Evangelho de João, o capítulo 14 do Evangelho de João. Aí diz, o versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que promessa maravilhosa nós temos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o outro, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Olha que coisa maravilhosa, que preciosidade isso aqui. Que coisa interessante isso. A gente nota que a partir do versículo 16, as três pessoas da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Filho está falando que vai rogar ao Pai para mandar o Consolador. Olha só, a Trindade está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Sem hesitação e sem dúvida, Jesus se coloca como integrante da divindade. Olha que isso é interessante. O Espírito Santo, ele é conhecido como Consolador, como Espírito da verdade, de verdade, o Espírito Santo, que significa para nós cada um desses títulos. O que é isso? Olha só, as palavras com que o Senhor se refere ao Espírito neste último discurso são geralmente aceitas como base da nossa confiança na inspiração do Novo Testamento. Ele vos fará lembrar, olha que coisa linda, ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes nós estamos assim parados e o Espírito Santo fala conosco e nos lembra de bênçãos recebidas, de respostas de Deus. Então, essa passagem é uma coisa maravilhosa. Esse capítulo 14, Jesus está ensinando aos seus discípulos, está dando firmeza aos seus discípulos. Olha, não se preocupem, eu vou, mas eu volto, vocês não vão ficar só, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar. E aí diz assim, ó, quando diz no versículo 30 e o 31, que é o final desse capítulo 14, que nós estamos meditando nessa manhã. O versículo 30 diz, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E o 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Olha só, apesar de Satanás, o príncipe deste mundo, ser incapaz de vencer Jesus, teve a arrogância de tentar. Satanás tentou a Jesus, mas não venceu. O poder de Satanás existe apenas porque Deus permite. Então, vamos continuar firme com nosso Senhor Jesus Cristo. A frase levantai-vos, vamos-nos daqui, pode indicar que as palavras de Jesus registradas no capítulo 15 a 17 deste evangelho, nós vamos ver a seguir, foram ditas a caminho do jardim do Getsêmani. Alguns entendem que Jesus pediu aos discípulos que estivessem prontos para deixar o cenáculo, porém, permanecessem ali até o momento de irem para o Getsêmani. Por quê? Porque Jesus sabia o momento exato que o seu traidor iria entregá-lo nas mãos dos seus carrascos. Então, essa foi a leitura e a meditação desse capítulo 14 do Evangelho de João. E eu te convido a ler outra vez. Leia, medite, compartilhe com mais alguém, comente, certo? Mas agora nós vamos orar. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse presente que Ele nos dá.
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por continuar conosco. Obrigado, Senhor, por não nos deixar só. Enviar o Teu Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco e nos lembrar de todas as coisas que Tu falaste e que Tu nos ensina e nos orienta. Continua conosco, Pai. Abençoe a cada família que está comigo nesse devocional, dando vida, dando paz, dando resposta, dando saúde àqueles que precisam. Continua conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém.